regressão de regime, gente. Então são esses dois artigos que trazem hipótese de regressão de regime. Trabalhando aqui, eu não vou me aprofundar muito em questões, porque aqui começa uma parte da matéria muito voltada, porque a jurisprudência não consolidada diz. E aí a banca não tem como chegar até vocês. Porque uma coisa é questionar ao contrário o senso de uma súmula. Que aí tu tens, para saber a matéria, saber a súmula, discutir, né? Agora, jurisprudência, não tem como, não está lá no edital de vocês a jurisprudência atualizada dos tribunais, não tem isso. Então, né, então cuida aqui, tá? Cuida aqui, e daqui a uns tempos vai ter, daqui a uns tempinhos vai ter, né? Porque os editais como estão, né? Indo, né? Primeira questão, então, regride o regime prisional, e aí observem, a regressão do regime se dá, letra fria da lei, a regressão de regime se dá para qualquer dos regimes mais gravosos. Então a regressão poderá ocorrer para qualquer dos regimes mais gravosos. Isso significa que na regressão a gente admite o que, gente? A queima de etapas. Eu posso estar no regime aberto e por alguma questão passar para o fechado. Tá? Alguns questionam isso, mas aqui na prova de vocês a regressão é para qualquer dos regimes mais gravosos e ponto, de acordo com a Lei de Execução Penal, tá? E as hipóteses, então. Primeira delas está lá no artigo 118, inciso 1 da LEP, e diz: prática de fato definido como crime Gente, se te perguntarem assim na prova, a prática de fato definida como crime doloso é causa de regressão de regime? Sim. Ponto, porque é o que consta na lei. Agora não vai ficar pensando na prova, mas a mera prática, se ele é presumidamente inocente pela Constituição. Isso é uma discussão muito longa. O que acontece para vocês entenderem? A Lei de Execução Penal não exige sentença penal condenatória para regredir o regime prisional de ninguém, tá? Percebam que eu estou aqui, ó, no meu processo de execução criminal, tá? Executando uma pena, no meu PEC, processo de execução criminal. Tem uma sentença de 12 anos pela prática de alguns delitinhos básicos de roubo, não hediondo, aí progredi, cumpri 2 anos e um pouquinho lá, porque nada é automático, não é cumprir 2 anos e que eu já saio, não é assim, as coisas demoram, né? E aí saí e fui para o regime semiaberto, tá? Então do regime fechado, eu progredi para o regime semiaberto. E aí eu estava feliz e contente da vida, porque eu tinha conseguido emprego, estava na rua. E aí, ao invés de eu estar trabalhando no dia X, eu simplesmente inventei de ir junto com uns amiguinhos assaltar um banco. Só que eu sou muito comprometida com as coisas que eu faço, né? Porque eu não sou assim, se eu estou cumprindo pena, eu estou cumprindo pena. Se eu estou trabalhando, mas aí como esse dia eu tive que faltar, eu não podia chegar atrasada no presídio. Às 6 horas, o horário que eu tinha que entrar dentro do estabelecimento prisional, eu estava lá com a minha carinha de anjo, né? Mas o que aconteceu? Quando eu estava saindo, eu voltei meio preocupada, na real, nesse dia, sabe por quê? Entrei no banco, fiz toda a função lá, toda aquela situação, e quando eu estava saindo, estava com aquelas máscaras de ninja, na reação, um segurança do banco puxou, para tentar, né, me conter, e puxou a minha touca, e eu apareci na filmagem. Essas filmagens foram, né, para o Ministério Público, para o Joebert, enfim, eles investigaram, né, o Joebert instaurou inquérito para investigar o caso, e puf, tipo, aquela dali eu conheço, aquela dali, ó, tá aqui, ó, sabia, tá cumprindo pena. Passam essas informações todas, esse inquérito com essas informações para o Ministério Público. O Ministério Público oferece uma denúncia lá na vara criminal, longe da vara de execução.
tá? Oferece uma denúncia dizendo que no dia tal, Letícia Sanatório das Neves, tal, né, junto com não sei quem, mas não sei quem, praticou o delito de roubo. Atualmente ela está recolhida no presídio tal. O que o promotor faz? Que ele não é burro? Manda oficiar o juiz da vara de execução penal, manda um ofício para a vara de juiz da execução penal com a cópia da denúncia. Informe-se nos autos do processo de execução número tal que Leticinha está respondendo um novo processo. E aí chega aqui, para esse juiz, de paraquedas, uma nova denúncia oferecida contra mim, dizendo que no dia tal, o que o juiz vai fazer? O juiz vai olhar e vai dizer, pá, essa criatura tem uma notícia aqui, ao invés de que ela estava trabalhando nesse dia que ela estava roubando. Pelo artigo, tá? 118, parágrafo 2º, e aí prestem atenção nisso, antes do juiz decidir pela regressão de regime, nesses casos, ele tem que fazer a oitiva do preso. Então, o que vai acontecer? Surge essa cópia dessa denúncia aqui, dizendo que eu estava praticando o crime, o juiz tem que marcar o que a gente chama de audiência de justificação, de justificativa. E ouvir o preso. Quem é que vai estar lá? O juiz, o promotor, o defensor, o apenado. E ele vai se justificar a respeito dessa situação. Vem cá, hein? No dia tal hora, tu estavas nesse local aqui, como foi informado na denúncia, mandaram uma cópia dessa denúncia, está respondendo a outro processo. O que tu fez nesse dia? Ah, eu trabalhei. Não era tu? Não, não era eu. Tenho um irmão gêmeo, não sou eu, doutor. Ah, ele pode dizer o quê? Tem mais alguma coisa a falar na sua defesa? Né? Olha, doutor, vou lhe dizer que eu sou presumidamente inocente, não é ninguém aqui que está dizendo isso, é a Constituição. Né? Se o senhor quiser regredir meu regime prisional, lembre-se. Né? Aí o juiz vai olhar para ele e vai dizer assim, olha, eu sou extremamente legalista. E eu adoto a posição do STF, do STJ também. Aqui o nosso tribunal é mais ou menos, então se preparem aí para ver, uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Que a prática de falta grave durante a execução da pena, a prática de fato definida como crime doloso, durante a execução da pena é causa de regressão de regime. Volta para o regime fechado, criatura. Dessa decisão cabe qual recurso? No prazo de? Isso aí, tá, gente? E da mesma forma, não regride o regime prisional porque o juiz não regrediu porque considerou que a criatura é, né, super inocente ainda, só com sentença. O Ministério Público pode agravar. Tua prova, normalmente eles não vão trazer isso daqui, eles não querem recurso nessa questão. Eles podem trazer o seguinte: a prática de falta grave, a prática de fato definida como crime doloso, tá? É hipótese de falta grave, tranquilo, tá? A prática de fato definida como crime doloso durante a execução é causa de regressão de regime, desde que oportunizada a oitiva do preso. Sim, a mesma coisa, certo?